Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui então à nossa matéria, resolução de questões de direito civil. Agora a gente vai falar sobre as obrigações de fazer, certo? Então nós temos, lembrando, são 3 obrigações de fazer, não fazer e de dar. Então as primeiras questões aqui, então obrigações de fazer, ok? Obrigações de, deixa eu só ajustar aqui, de fazer. Primeira questão, julgue o item com base no Código Civil. Em caso de urgência, o credor de uma obrigação de fazer tenha sido inadimplida. Por quem que tenha sido inadimplida? Pelo devedor. Então ele pode executar pessoalmente ou mandar executar a obrigação, independente da autorização judicial. Hipótese que o credor poderá ser ressarcido posteriormente à execução do fato. O que ele está dizendo aqui? Contratou um pintor para pintar a casa e essa casa não foi pintada no prazo aprazado, ou seja, na data acordada, então foi inadimplida. Se foi inadimplida, o nosso querido devedor não cumpriu com as tarefas dele. Aqui não cumpriu. Então aqui o devedor não cumpriu. Credor pode cumprir, pode mandar executar, pode mandar pintar ou ele mesmo pintar sem autorização judicial. Resposta é sim. Hipótese em que o credor poderá ser ressarcido posteriormente à execução do fato? Sim. Se você pagou, o cara pagou lá, vamos supor lá R$2.000 para fazer a pintura e esse cara não pintou, ele pode exigir a devolução desse recurso? Resposta é sim, e que está correto. E diz o artigo 4249 exatamente isso, ó. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre o credor. Então é livre, ele poderá fazer. Isso se chama sem a autorização judicial. Tem um termo que se chama auto-executoriedade. Esse termo é que ele pode executar sem a necessidade da autorização judicial. Então, o credor será livre de mandá-lo executar a custas do devedor, ou seja, ele vai ter que pagar, o devedor vai ter que pagar. Havendo a recusa, então ocorreu a recusa ou a mora, atraso desse, sem prejuízo da indenização cabível. Então, ainda pode ter mais indenização também. Então, independentemente disso, eu posso mandar executar, o credor. Em caso de urgência, ainda pode o credor, independentemente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato sendo depois ressarcido. Então essa é a caso da auto-executoriedade. Então o item está correto, certo? O item está correto, ficou aqui em cima aqui. Questão número 2. Na obrigação de fazer de natureza personalíssima. O que é uma natureza personalíssima? Eu contratei um pintor famoso, só ele pode fazer aquilo, ok? Caso o devedor se negue a cumpri-la, ou seja, contratei para fazer um quadro de casamento e não fez. A obrigação, por exemplo, a obrigação de fazer converter-se-á em obrigação de dar, devendo o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É o nosso devedor. Arcar com perdas e danos, incluindo os danos materiais, certo? Essa aqui é uma questão certa com ressalva, porque ele diz que vai ser convertido, o gabarito está dizendo que está certo, então está dizendo que vai ser convertido quando ocorrer
uma negação do cumprimento, ou seja, ele se nega a cumprir com a sua obrigação, vai se converter de forma automática na obrigação de dar. Então, isso daqui que é o problema da questão. Ela vai se converter na obrigação de dar. Não necessariamente, mas o examinador diz que sim. Por que não necessariamente? Nas palavras de Caio aí, Mário, ele vai dizer que é um vínculo jurídico, etc, etc, lá no comando da questão, certo? Mas lá o Flávio Tartucci, que é um outro grande aí doutrinador da matéria, ele vai falar sobre o que? Exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então eu posso exigir o cumprimento forçado da obrigação por meio de tutela específica, certo? Então eu posso entrar na justiça para que ele cumpra isso, com possibilidade de multas ou astrentes. Isso daqui, o astrentes, é um termo de origem francesa para referir a uma multa pecuniária imposta pelo juiz, com o objetivo de compelir uma parte a cumprir a obrigação de fazer. Certo? Então ele está falando assim que eu posso forçar, inclusive com multas diárias, não tem que negócio, tantos mil por diariamente se você não cumprir. Vem daqui. Não interessado mais a obrigação de fazer, exigir perdas e danos. Então, se não estiver mais interessado, posso então exigir. Então veja, a questão está falando que converte em obrigação de dar, certo? Obrigação de dar. Não necessariamente converte-se em obrigação de dar aqui, ó. Então só essa ressalva que eu posso sim solicitar obrigação de indenizar perdas e danos, e eu posso também forçá-lo à obrigação de fazer. Então essa ressalva aí para essa questão. Questão número 3. Rodrigo foi contratado por Caio para prestar um determinado serviço na residência deste. Então, Rodrigo contratado, então o Rodrigo é o devedor. Caio é o credor. Contudo, em razão de uma forte tempestade, foi impossível o cumprimento da obrigação da pintura, por exemplo, assumida por Rodrigo, certo? Então não deu para pintá-lo, o apartamento lá, a casa, etc. Nesse caso, Rodrigo deverá indenizar Caio por perdas e danos. Tem sentido isso? Então quer dizer que se choveu, ele se lascou. Resposta obviamente está o quê? Errada, ok? Errada. Então lá, a questão tem base no artigo 248. Se a prestação do fato tornou-se impossível sem culpa do devedor, sem a culpa dele, foi o caso do Rodrigo, resolver-se a obrigação, ou seja, tá quitado a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Então veja, aqui ele está sendo uma questão mais pontual. Por exemplo, vou pintar um prédio, o prédio desmoronou, eu recebi já pela pintura, então foi impossível tornar aquela obrigação adimplida pelo devedor. Então, segundo o Código Civil, ele vai falar que o devedor resolver-se-á, está quitada aí a obrigação. Com ressalvas, né, gente, que a literalidade dos artigos normalmente tem que ser apreciado aí o caso fático pelo juiz, ok? Mas para nossas questões, então, nesse caso, o nosso querido Rodrigo não deve indenizar aí para o nosso querido Caio. Então a resposta para essa questão está errado. Questão 4. Obrigação de fazer fungível. O que é fungível? Algo que é palpável, certo? Se houver recusa ou demora do devedor ao credor
será facultado, em caso de emergência, o exercício da autoexecutoriedade. Foi o que nós falamos na primeira questão. A questão, portanto, está correta, certo? Lembre-se que o que? Vamos colocar aqui um esqueminha aqui para você. Primeiro, mora é o que? É uma demora, certo? Pode-se colocar um sinônimo de demora. Quando o credor não cumpre com os deveres necessários para a obrigação seja executada, como por exemplo, recusar de receber um pagamento no prazo combinado, não disponibilizar meios para a entrega de um produto ou um serviço para ser realizado. Isso aí é um caso de demora. Situação de emergência. Na situação de emergência, então, o nosso querido credor só pode exigir diretamente se houver um risco de dano grave ou necessidade urgente, ok? Aqui ele está trazendo que é o caso de emergência, então vai caber nessa situação. Ressarcimento, pode ocorrer então nesse caso o ressarcimento ao credor, então os custos que o credor teve para cumprir a obrigação podem ser cobrados judicialmente do devedor, ok? Então ele executou, teve pagamento lá para terceiros ou teve custos para ele vai poder aí exigir e cobrar judicialmente do nosso querido devedor. Questão, então tem a base dela no artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandar executar à custa do devedor, havendo a recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Então, recusa ou demora de quem do devedor, ok? Em caso de urgência, pode o credor, então, independentemente da autorização judicial, que é a autoexecutoriedade, que ele traz aqui em cima, pode o credor, independentemente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido, ok? Então seria isso. Questão número 5. Acerca da obrigação de fazer, estamos falando sobre fazer, o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, então aquela personalíssima, ou só por ele exequível, ocorre na obrigação de indenizar por perdas e danos. Então ele está fazendo o quê? Qual é o problema aqui? Ele está se recusando. Olha a palavrinha-chave aqui, recusando. Então, pode ser incorrer a obrigação de indenizar por perdas e danos? Sim, quer ver um exemplo? A pessoa foi contratada para um buffet aí de um casamento e no dia ela não comparece, então ela vai poder ser o credor poderá pedir indenização, ao juiz por perdas e danos? Obviamente que sim. Todavia resolve-se, ou seja, tá pago, vamos dizer assim, que o povo está dizendo hoje em dia, a obrigação se a prestação do fato tornar-se impossível. Então eu não consigo fazer o buffet porque o casamento não existiu. A noiva e o noivo se separaram antes do casamento aí. Então não teve culpa. E então o que? Então se aqui na primeira parte é o que? Sem culpa. Primeira parte, sem culpa, está resolvido. E se for por culpa sua, ou seja, teve o casamento e eu não fui, responderá ele por perdas e danos. Então veja, eu tenho uma obrigação de fazer. E essa obrigação de fazer ocorreu o que? A inadimplência.
Se ocorreu a inadimplência do nosso querido devedor, então a inadimplência foi pelo devedor, obviamente, né? Devedor, que ele é o sujeito passivo. Então ocorreu a inadimplência da obrigação de fazer e foi com culpa dele, ele vai responder, ele responde pelo que? Perdas e danos. É óbvio isso, não é? Perdas e danos. Gente, vocês podem colocar a velocidade mais rápida aí para você conseguir cobrir aí a matéria de forma mais célere. Caso não compreenda, aí você diminui a velocidade. É que eles... beleza, aqui embaixo não tem essa... Deixa eu apagar isso aqui. Borracha. Beleza. Aqui embaixo vai ser agora aqui com culpa. E aqui sem culpa do devedor. Certo? Então, ele vai responder ou não? Ele não responde. Ou seja, não responde por dano ou culpa. Vai acontecer o que? Resolução. Então tá quitado, vamos dizer assim, não teve perdas e danos aí. Para obrigação, certo? Mas vai ter acordo depois para devolver dinheiro, etc. E pode ser que tenha um contrato que esteja previsto que não teve lá o casamento, mas teve lá todo um aparato, todo um preparo, toda uma compra do material. Então o credor provavelmente vai perder esse valor que ele pagou ao credor também, tá bom? E está previsto aí no código. Então, a nossa questão, ela ficou certa ou ficou errada? Questão acerca da obrigação de fazer. Então, o devedor que recusar a prestação, recusou a prestação. Se ele recusou a prestação, ele recai no artigo 247. Então, a ele só imposta ou a ele só por ele execuível incorre na obrigação de indenizar. Então ele se recusou a entregar perdas e danos, correto. Todavia, resolve-se a obrigação se a prestação do fato tornar-se impossível sem sua culpa, certo? Foi o que a gente viu aqui embaixo. Ou se por culpa sua ele responde por perdas e danos. Esses aí são os dois artigos aí do código, o artigo 247 e 248 na tela aí pra gente, só para a gente ler, para ficar melhor aí o entendimento. Artigo 247, ele diz que incorre na obrigação de indenizar por perdas e danos o devedor que recusar a prestação. Indenizou se recusou. A prestação a ele imposta ou só por ele execuível. Artigo 248, que é a segunda parte que a gente fez o esqueminha ali. Se a obrigação do fato tornar-se impossível, qual é a condição? Primeira, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Por culpa do devedor, responde por perdas e danos. Então a questão está correta. E assim a gente termina aí a primeira bateria aí do material de obrigação de fazer.
Até a próxima.